Uma bela manhã para física. Cinemática é a parte da mecânica que se preocupa em descrever os movimentos. Referencial, o ponto escolhido para medir a posição dos objetos. Posição, a que distância do referencial está o objeto. Movimento, quando o tempo passa e a posição muda em relação a determinado referencial. Repouso, quando o tempo passa e a posição não muda em relação a determinado referencial. Trajetória, o conjunto de posições assumidas pelo corpo ao longo do movimento. Ponto material, quando as dimensões do objeto estudado não interferem no fenômeno. Suas dimensões são desprezíveis. Corpo extenso é o nome que se dá aos objetos cujas dimensões interferem no fenômeno estudado. Foi isso que a gente viu? Te mostrei deslocamento escalar. Deslocamento é uma grandeza vetorial, é o vetor que sai do ponto de partida ao ponto de chegada, linha reta. Deslocamento escalar não, deslocamento escalar o nome já está dizendo, ele é escalar. Para tu achar o deslocamento escalar é só fazer a posição final menos a posição inicial. E devo ter te apresentado a definição de velocidade média. Velocidade média é o deslocamento dividido pelo tempo. Às vezes eles pedem velocidade escalar. Aí, em vez de deslocamento, é deslocamento escalar. Foi mais ou menos isso aí que a gente viu? Show de bola. Então vamos lá, deixa eu acomodar aqui. Eu ainda não estou com a minha apostila em mãos. Página 282, exercício 18. Um móvel desloca-se de Curitiba a Campo Largo, 20 km em 20 minutos, e de Campo Largo até Ponta Grossa, 80 km, com uma velocidade média V. Sabendo-se que a velocidade média do automóvel na viagem Curitiba-Ponta Grossa foi de 80 km por hora, o módulo dV será, em km por hora, igual a... Quando eu resolvi isso no estudo orientado, eu resolvi de um jeito que eu acho que algebricamente ficou ruim para o aluno, que a matemática não está bem afiada. Eu vou tentar resolver de um jeito que vai exigir menos de álgebra agora. Então, olha só. O cara disse que primeiro ele andou de Curitiba até Campo Largo, que são 20 quilômetros, em 20 minutos. Ele gastou um tempo de 20 minutos. Depois ele foi de Campo Largo até Ponta Grossa, que são mais 80 quilômetros, com uma certa velocidade V, que eu não sei quanto foi. De Curitiba, que é o ponto de partida, até Ponta Grossa, que foi onde ele chegou, a velocidade média dele foi de 80 km por hora. Então ele me pergunta, qual é a velocidade no segundo trecho da viagem? Show! Pessoal, sempre que nos pedirem para calcular a velocidade média, vamos através da definição deslocamento escalar sobre tempo. A velocidade média, ele me disse quanto era no trecho todo, 80. Só que ele andou dois trechos, um trecho de 20 km, mais um trecho de 80 km. Aí eu posso descobrir quanto tempo ele demorou. Concorda comigo? Quando eu fui resolver para outras pessoas que me pediram isso, eu resolvi assim, ó, 80 igual a 20 mais 80 sobre... Aqui eu coloquei o delta do primeiro trecho e o delta T2 do segundo trecho. 80, 100... O tempo do primeiro trecho foi 20 minutos. Para passar para a hora é só dividir por 60. 20 sobre 60 é 2 sobre 6, simplificando, 1/3. Mais o tempo do segundo trecho. E aí eu calculei o tempo já do segundo trecho, usando mais uma vez a ideia de velocidade média, que é distância sobre tempo. A velocidade no segundo trecho foi V, a distância que ele andou foi 80, e eu calculei o tempo. Está dividindo, passa multiplicando, está multiplicando, passa dividindo. Ficou com uma conta assim, cara, ó, uma conta feia, ó. E aí eu continuei a conta a partir daqui. Vou fazer um pouco diferente, vou mudar o cardápio. Primeiro eu vou achar esse tempo. 80 vezes ΔT é igual a 100. ΔT é igual a 100 sobre 80. ΔT é igual a 5/4 de hora. Senhor, o meu deu 1,25, parabéns. Eu não gosto de trabalhar com vírgulas. 5/4 de hora. E por que tu não gosta de trabalhar com vírgula? Porque no vestibular a vírgula arrebenta o aluno. O aluno que trabalha com vírgula e não sabe trabalhar com fração, ele se arromba. O professor de vestibular, ele faz a questão de vestibular para filtrar isso, né? Então quem não domina as frações trata de entendê-las logo,
porque vai fazer toda a diferença no nosso vestibular. Esse foi o tempo total, concorda comigo? Mas eu já sei que no primeiro trecho ele demorou 20 minutos. Eu já converti 20 minutos para hora para vocês mentalmente. Deu 1/3 de hora. Qual é o tempo do segundo trecho então? Tu concorda que o tempo do segundo trecho vai ser o tempo total menos o tempo do primeiro trecho? Razoável, né? O tempo que resta para ele terminar a viagem vai ser o tempo total, que foi 5/4 de hora, menos o tempo do primeiro trecho, que foi 1/3 de hora. O tempo que resta para ele terminar a viagem, tira o mínimo, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. O tempo que ele tem para terminar o segundo trecho é 11/12 de hora. Velocidade do segundo trecho é a distância do segundo trecho, o tempo do segundo trecho. A velocidade do segundo trecho ele me pediu. A distância para percorrer o segundo trecho é 80 e o tempo que ele tem é 11/12 de hora. Divisão de fração é a primeira vezes o inverso da segunda. 800 mais 160, 960 sobre 11, velocidade é igual, 960 dividido para 11 dá 8, 88, subtraindo 16 menos 8 é 8, abaixo 0, 7 dá 77, sobra 3, vírgula abaixo 0, tá bom, né? Deu aproximadamente 87,2 quilômetros horários. Quanto que ele tinha no gabarito pra gente? Botou mais uma casa após a vírgula ainda ou o cara tarado? Quanto? Não, letrinha, desculpa. Letra D de danadinha. Ó, eu tinha feito a outra por aqui, ó. Certo? Se tu continuar essa conta aqui, tu vai achar o V normal, igual. Só que tu vê, se o cara não tem uma matemática básica legal, ele pode se enrolar nessa conta, concorda comigo? Por isso que eu resolvi fazer daquele outro jeito. Ficou clara a solução, galera? E por que tá franzido aqui? Me explica. Pode perguntar, não tem problema. Se não entendeu, é só perguntar. Então, beleza. Ali está a outra forma. De certa forma ficou mais concisa aquela formulazinha, mas precisa de mais matemática para finalizar. Show de bola. Já vamos emendar o próximo. Já vamos fazer o 29. Espero que esse 29 seja daqueles de arrancar o tampão. Vamos ver. Arrancar o tampão na cabeça. Vamos lá. Agora estou aquecido já. Próxima vítima aqui. Deixa eu te incomodar um pouquinho, amigo. Eu estou devolvendo. Lá na página 283. Está dentro da nossa tarefa, 283? Não. Aí a galera vai ficar magoada comigo. Eu não vou fazer isso, vou fazer outro. Vou fazer um exemplo desse, tá? Eu não vou fazer um 29 para ninguém magoar, que era o combinado, né? A gente fazer as questões que a gente já pediu. Porque tem gente que já... Pois não. Se tu quiser responder para quem pediu 29, eu procurei essa questão e ela está errada. Ela não está certa, por isso que não fecha. Tá, não tem problema, não tem problema. O inicial está errado, os valores estão errados. Tá, não se preocupa. Obrigado por isso, tá? Então, galerinha, a galera que não conseguiu matar 29 pode ficar aliviada. De qualquer forma, eu vou fazer um exemplo para ela, para que a gente saiba resolver questões que tentassem trabalhar aquilo, né? Dois móveis, o instante e a posição do encontro é uma questão de encontro de móveis. Isso é mais antigo que a posição. Tu sabe, né? Então, olha só. Olha o exemplo. Olha o exemplo. Eu digo que tem um carrinho que está com uma certa velocidade, 20 metros por segundo, 72 km por hora, e está na posição 1000 metros de uma rodovia. O senhor não é em quilômetros, a minha rodovia não. E aí, um outro carrinho vem no sentido oposto, motoristas trabalham demais, sonolentos estavam, velocidade do cara, 30 metros por segundo, ele estava na posição 2.500 metros da rodovia. Só que o som é uma coisa triste. Pá! Bateram de frente. Meu Deus! A pergunta é: aonde foi o acidente? E outra, em que instante? Qual é a posição do acidente, né?
E em que instante ocorreu a grande batida? Muito mais bonita que aquela. Aquela o cara tinha dado as equações horárias da posição de mão beijada. Essa não, tu vai ter que montar. É a mesma perguntinha, a mesma questão, só que muito mais elaborada. Palavra de honra. E é bom essa questão porque eu já consigo avançar um pouquinho na matéria. O Galileu Galilei, o pai da ideia de velocidade, lembra? 1600, usou do coração como relógio, olhando os animais caminhar entre as árvores. Te contei essa? Ele logo percebeu que a maneira como ele desenvolveu a ideia de velocidade não era a melhor maneira para todos os problemas. Era legal mexer naquela equação para que ela ficasse mais poderosa para algumas situações. Vê se vocês aceitam o que eu vou fazer. Delta D, deslocamento escalar, é posição final, menos posição inicial. Delta T, variação do tempo, é tempo final, menos tempo inicial. Honesto? Quando a gente vai observar um fenômeno, a gente zera o cronômetro. Tudo bem para vocês? Se o cara vai fazer uns 100 metros rasos lá para ti, ele vai cronometrar. Tu não vai disparar no vestiário o cronômetro e depois anotar o que estava marcado no cronômetro na hora que começar a correr. Isso é uma ideia de giro. Tu vai simplesmente olhar e vai disparar, né? Por isso que eu tenho o direito de dizer que esse delta T é zero quando eu for cronometrar algo. Tudo bem para vocês? Eu te falo assim porque eu não entendi o professor dizer, delta T é zero, e não explicava por que eu ficava puto. Então aqui eu zerei meu cronômetro. Está dividindo, passou. Multiplicando aquela decoreba satânica, menos passa. Mas eu digo isso porque quando tiver um tempinho eu vou conversar com vocês sobre equações, tá? Porque eu errei muito na minha vida porque me mentiram. Mais passa menos, multiplicando, dividindo, essa babaquice. E qual é o nome dessa equação? Equação por causa do sinal de igual. Certo? Horária, porque envolve tempo. Horário. Da posição, porque fala a posição. Tudo bem para vocês? Essa eu não tinha te apresentado, né? Então tu vê, já enriquecemos a aula, já demos um passinho a mais na cinemática. A partir da ideia de velocidade média, eu criei a equação horária das posições. Ela tem um defeito, essa equação. Ela só serve para sujeitos que têm velocidade constante. Se o cara começar a aumentar de velocidade, ou começar a diminuir de velocidade, ela vai pro lixo. Mas tu vê, no problema da 29, os caras têm velocidade constante, como no meu problema. Os caras estão quase dormindo no volante, está 20 por hora. 72 km por hora, um e o outro 108 km por hora. Só multiplicar por 3,6, né, para passar para km por hora. Não fica magoado se na tua apostila está S igual a S0 mais V vezes T. Professor, no meu livro Ninja de Física está X. Para, né, cara? Pelo amor de Deus. Frescura com a letra aí, não precisa ter frescura com a letra, né? A letra é a letra que tu quiser. Se tu ama alguém, começa com a letra A, pode chamar de A igual a 0 mais V vezes T, não vai mudar porcaria nenhuma. Tu escreve lá na tua prova vestibular, inclusive, tá? A igual a posição. Tá apaixonado pelo André, pronto. Aí chama A. Beleza? Beleza? Então não te importa com a letra. Por que tu usa D, professor? Porque a UFSC usa D. Eu sou da região e, né, acabei me adaptando. E D lembra distância, né? Agora S é space, muito, né? Coisa para inglês ver não dá, né? Então D, é mais tupiniquim, D de distância. Show de bola. Pessoal, carrinho A e carrinho B, me ajudem a montar a equação horária da posição do carrinho A. Qual é a posição inicial do carrinho A? 1000, obrigado pela participação. E qual é a velocidade do carrinho A? 20 vezes T, 20T. Então olha só. Montamos a equação horária da posição para o carro A. Foi fácil demais, né? Agora eu quero ver se está ligado. Equação horária da posição para o carro B. Tá bonito. Só mas no teu não está menos, e daí? Eu queria te sacanear mesmo. Olha a seta. A seta não está dizendo que ele está indo para a esquerda? Certo? E no vestibular o cara não é obrigado a colocar um menos lá, não se esqueça do menos, ele quer mais é que tu esqueça mesmo, e filtrar a galera ninja da galera que não estudou tanto. Então, tu é que tem que tascar o menos ali por conta própria. Putz, a questão já ficou muito mais difícil que a 29, muito mais. O que é encontrar, se não é estar na mesma posição? Então, na hora do encontro, a posição do corpo A é igual à posição do corpo B. Posição do corpo A, 1000
mais 20t. Posição do corpo B, 2.500 menos 30t. Menos passar para cá mais, aquela babaquice toda, mais passar para lá menos. Sempre pensando em dinheiro para não perder dinheiro. 20 com 30 dá 50. Tinha 2.500, gastou 1.000, sobra 1.500. Tá multiplicando, passa. Dividindo, mais uma mentirinha. Divide por 10 em cima e embaixo. 150 pila em 5 parcelas. 30. Daqui a 30 segundos, radapá! Só que ele não perguntou só o momento do encontro. Ele perguntou também aonde ocorre esta batida. Então vamos lá, vamos pegar a equação horária da posição do A e vamos substituir o tempo encontrado por 30. Posição do corpo A, 2 vezes 3, 6 com 2, 0, 600. 1.000 mais 600, 1.600. Eu estou inseguro, professor. Então calcula a posição do corpo B para tirar a prova real. 2.500 menos 30 vezes 30. 30 vezes 30 é 900. Tinhas 2.500, gastasse 900 pilas, sobrou 1.600. Agora tenho certeza absoluta, total e completa que eu acertei. Cara, que pergunta bonita da colega. Ela perguntou a 29, eu pude ir muito além. Acabei de explicar como é que a gente monta uma equação horária da posição, que na verdade é a equação da velocidade levemente modificada, e te mostrei o problema clássico de encontro de móveis. Se tu for em livros aí, na parte de encontro de móveis vai ter um exemplo muito similar a esse dos livros, certo? Show de bola, agora estou feliz. Mesmo estando errada a questão 29, tu pode arriscar, não tem problema. E depois traz ela para eu corrigir, que mesmo o gabarito esteja errado, que tenha tudo errado, dá para a gente aprender alguma coisa talvez com ela, certo? Mas o bacana também é não te estressar quando o gabarito não fechar. Cara, eu te juro, eu estudei num lugar, Decisão, lá em Florianópolis, extinto Decisão, porque não é o mesmo Decisão que tem em outros lugares por aí. E cara, a apostila dos caras, assim, de cada 20 questões tinha 15 erradas no gabarito. E eu era um cara muito agoniado com isso, então eu sofri muito em casa sozinho, tentando fazer questões que eu tinha acertado porque o gabarito estava errado. Eu perdi muitas horas de estudo, não faça isso. Tentou uma, não fechou, tenta a hora, putz, não estou achando meu erro. Não fica horas ali, vai que o gabarito está errado, tu está certo, sacou? Então não te estressa com isso, traz a questão para a gente esmiuçar ela e pronto. Não fica magoado. E aí, podemos dar mais uma avançadinha de nada? Eu tenho umas coisas bonitas para te contar. Posso avançar? Alguma ainda? Então vamos lá. 28. Mas a 28 é que ela estava fora da tarefa, né? Deixa eu dar uma olhadinha numa coisa aqui na 28, só para ver se vale a pena eu comentar. Galera, olha só, eu vou repetir uma vez mais para ficar bem claro. Cara, eu por mim ficava só fazendo exercício, que eu adoro. E quanto mais difícil, melhor. Mais foda, mais prazer me dá quando eu termino. Só que não adianta tu ficar me vendo fazer exercício que tu não tentou. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem tentou a 28, levanta a mão, por favor. Ó, um monte de gente vai perder esse exercício se eu fizer. Uma partícula descreve, blá, blá, blá. Neste caso, pode afirmar que a velocidade escalar da partícula é... Vou fazer uma parecida para ti. Não é? Onde? Quem que eu roubei? Meu Deus, vou na frente, né? Um pouco perdido. Desculpa, querida. Ô, galera, ó, eu acabei de deduzir essa formulazinha para ti, certo? E te pergunto o seguinte, ó. Para o móvel que obedece àquela equação diabólica ali, eu pergunto, qual é a posição inicial do cara? E qual é a velocidade dele? Legal, tu vê, mesmo eu tentando te confundir, mudando a ordem das coisas, a galera que estava atenta percebeu que a posição inicial era o 666 metros e a velocidade 5 metros por segundo, considerando que está no sistema internacional. Esse movimento é progressivo ou retrógrado? Isso, progressivo, é um movimento que tem velocidade positiva ou maior que zero. Retrógrado ou regressivo é o cara que tem velocidade negativa. Tá? Então tu vê, se eu te der uma equação horária da posição e te perguntar para classificar se o cara é progressivo ou retrógrado, é só tu olhar o sinal da velocidade. Velocidade positiva,
Progressivo. Velocidade negativa, retrógrado. Retrógrado. Também chamado em alguns materiais de regressivo. Eu acho que isso era o suficiente para matar aquela questão, se eu não me engano. Deixa eu ver. Podemos afirmar? Sim, é isso. Já dei a dica. Agora já dá para a galera que não tentou fazer a 28 fazer. E aí na próxima aula, como vai fazer parte da tarefa, aí vai dar tudo certo. Aí eu vou poder corrigir elas. Agora eu vou te contar uma coisa muito legal, cara. Vai ser bem desafiador.